Jesus foi para o céu, ele prometeu de enviar o Espírito Santo no lugar dele para ficar com os seus seguidores. Ele havia falado com os apóstolos que não vos deixarei órfãos, que não ia deixar eles só, mas que ia enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Mas para que essas pessoas recebessem este Espírito Santo, eles tinham que ficar em Jerusalém. Eles não podiam ausentarem da cidade mãe da igreja da época até receber o Espírito Santo. Ele havia falado em Atos 1, versículo 4, que diz para eles não ausentarem de Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 4. Para que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E ainda diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 4, verso 5. Aí então eles não podiam ausentar de Jerusalém. Então aí você vê no versículo 14 de Atos 1 que até a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. E estava esperando em oração. Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Tinha as mulheres, tinha a Maria, mãe de Jesus, e tinha os irmãos de Jesus, e tinha os apóstolos. A narrativa disse que eles estavam perseverando em oração, unanimemente, no mesmo propósito, no mesmo sentido. Que me chama a atenção que os irmãos e a Maria, mãe de Jesus, estava orando a Jesus, orando a Deus em nome de Jesus, o seu filho. Os irmãos de Jesus estavam orando a Jesus, clamando a Jesus, Maria clamando a Jesus, os apóstolos clamando a Jesus, orando coração e súplica, unânimes, todos no mesmo propósito, um só propósito: receber o batismo com o Espírito Santo. Aí em Atos 2, versículo 1, 2, 3, 4, você vê ali a descida do Espírito Santo. Inclusive Jesus batizou a sua própria mãe com o Espírito Santo, os seus próprios irmãos com o Espírito Santo, as mulheres que estavam ali com o Espírito Santo, todos os apóstolos com o Espírito Santo. O número que estava reunidos era um número de quase 120 pessoas dentro de um cenáculo. Isto que você acaba de ouvir, ele estava onde? No cenáculo. Atos capítulo 1, versículo 13. Aí quando você vê o versículo seguinte, depois do versículo 14, o versículo 15, lá diz que a multidão reunidas no cenáculo era de quase 120 pessoas, quase 120 pessoas.
todos receberam o Espírito Santo que estavam ali presentes. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as mulheres ali que estavam presentes e todos os apóstolos, uma multidão grande ali, quase 120, porque estavam orando. O que eu aprendo aqui? Como que a pessoa vai pedir a Maria para interceder a Jesus no céu, se Maria estava orando a Jesus quando ela estava na terra? Mostrando que era uma serva de Jesus, da mesma forma que você é. Uma filha de Deus da mesma forma que você é. Então não precisa você ir a Pedro, a Tiago, a João, Maria e ninguém, porque todos eles aqui, esse grupo de pessoas, estava indo a Deus em nome de Jesus. Então não precisa ir a Jesus ou a Deus por intermédio delas. Você pode ir diretamente, porque elas foram diretamente a Deus, inclusive Maria. Eu acho que deixei bem claro.